Hoje estou aqui para falar sobre Sam da Kid. E atenção, malta, eu não vou falar muito mal. Aliás, eu não vou falar mal. O episódio de hoje é mais para falar sobre bem. Porque acho que merece. E há cenas que recentemente, quando digo recentemente, foi tipo, dá um mês para trás, que me deixaram meio chateado. E depois, há 2 semanas também, apareceu aí uma cena qualquer que me fez pensar ainda mais nisto e realmente fazer vídeo. Porque eu inicialmente não ia falar porque simplesmente sei que era conversa de Twitter, sabe? E conversa de Twitter nunca se leva a sério. E esta de há 2 semanas, quando apareceu, ok, já não é de Twitter, já é uma coisa mais a sério. E nós já vamos falar sobre tudo isso, ok? Não se preocupem, está aqui um pouco de dúvidas para saber do que é que estou a falar. Vocês também se passarem tipo assim, na linha, de certeza que vou deixar aí o capítulo de qual é a segunda coisa. E é uma coisa... Não sei se está a captar por acaso. E é uma coisa que até é relativamente grande. Mas já, ok. Se estão à espera que eu vá falar mal, não vou. Mas também se quiserem que eu fale um bocadinho mal, só tenho 2 coisas a apontar. E 2 coisas mínimas. A primeira está relacionada com o podcast Despolariza, onde Sam da Kid foi convidado e esteve a falar durante 2 horas, acho eu confesso, não vi a conversa toda, mas vi um pequeno excerto, onde o entrevistador, acho que se chama Tomás, não sei o nome, peço desculpa, demonstra um sample que o Sam da Kid tinha feito, ou não é bem o sample, mas sim de onde é que o tirou. Sam da Kid não curtiu isto. Opá, imagina, eu não vos estou a explicar. Vocês não sabem, está aqui. Eu queria começar este episódio a replicar esta tua cena. Mete aí os fones para ouvir. Como é que se chama este som? Aqui. Mete na pausa. Isto foi um instrumento que mudou a tua vida. Não é? Eu vou-te dizer uma coisa. Um cartão vermelho já para ti. Porque estou a ouvir isto no YouTube. Não. Porque eu não sei o que é que tu estás a falar. Isto és tu, certo? Se vires uma grande... Imagina, eu faço grafite. Eu fiz o melhor grafite que tu já viste ontem num comboio. E tu metes-me agora aqui o grafite e diz assim: Samuel, espetacular este grafite que ontem vandalizaste ali no comboio. Farias isso? Não. Porquê é que não farias? Opá, Segue o raciocínio. Porquê é que não farias? porque é ilegal? Isto é ilegal? Fala de outra coisa. Ok, opá, isto foi lindo. Gostei desta atenção, foi refrescante. Não acontece muito no Despolariza. Yeah. Não, mas é na boa, estou a falar contigo na boa. É só para tu. É um aperto só para ficares a saber, mas isto são coisas que temos que falar em off. São regras básicas. Por isso é que há música, não percebes o hip hop. Pronto. Aqui o que acontece supostamente, acho que é sample snitching, que é uma coisa que no hip hop não é muito bem vista e é considerada crime. E pronto, aqui Sam da Kid passa-se com o entrevistador e dá-lhe uma repreensão e ali fica um momento relativamente tenso. Depois também não consigo perceber porque é que ele simplesmente não cortou. Acho que evitava tipo aqui uma polémica toda. Não sei se também, pronto, se o Sam da Kid disse não, Bi, deixa estar, Bi. Pronto, é o que é. Mas já está, aqui o entrevistador, eu sinto que não tem propriamente que saber aqui estas regras. É bom que ele esteja informado, obviamente, está a entrevistar e tipo, acho que é de jornalismo assim, de comunicação, é sempre bom estar a par das cenas, mas acho que, por exemplo, esta regra, e mais regras, de certeza que eu não conheço, acho que já é pedido mais de uma pessoa normal, que não está dentro do hip hop e que não tem propriamente, se calhar, esse interesse. Sam daqui descusava de ter respondido como respondeu, mas também é o que é. A segunda é o facto de ele não gostar de Salvador Martinha. Não sei porquê, mas lembro-me que na altura Salvador Martinha convidou-o para alguma coisa e Sam daqui não aceitou, assim como o Pierre Zac. Mas acho que também havia mais cenas. Eu já não me lembro. Eu tenho a sensação de ele ter falado isto num dos ar livres. Ou noutro sítio qualquer. Sei que o Salvador Martinha já falou disto. Porque o Sam da Kid era uma das pessoas que o Salvador curtia bué do hip hop. E então queria falar com ele assim. E não chegou a acontecer. É o que eu sei, ok? Agora sim, vamos passar à parte em que eu vou falar bem. E imaginem. Eu sei que a partir daqui vai parecer muito chupa-pilas. Eu admito. Pode vir a ser um bocadinho. Mas malta, tenham atenção que nós estamos a falar de uma criança. Bem, se calhar acabava o episódio por aqui, não é? Também acho que depois desta. Mas bem, vamos lá falar a sério e tipo, o que é que se está a passar com Sam da Kid. Desde este episódio de Despolariza e também desde que ele foi ao ATSTM, que muita gente se tem vindo a dizer, esta frase também não está muito bem construída, mas tenho o Sam para me apoiar. Pois é, o Sam da Kid veio falar sobre a luta que ele está a enfrentar neste momento, que é uma espécie de grammar shaming,
Ou de ser meio polícia em relação ao pessoal que corrige as outras pessoas a falar. Por exemplo, eu já falei mal muitas vezes, mas iria ter aqui o meu bro Sam a defender-me. A dizer que não, Bi, se é assim que tu falas, deu para perceber, não deu? Então está a andar. E por um lado, há sempre esta superioridade de ser tu não sabes falar, Bi, então vou-te corrigir. E isso lá está. É sempre uma discriminação que há. E muita gente só está tipo no barco a dizer o Sam daqui está maluco com esta conversa toda de não corrigir quem está a falar mal e de simplesmente deixar quem não sabe falar, falar. E porque depois também cada um fala a sua língua e não se acaba por perceber nada. E não é bem assim. Imaginem, eu se for dizer por acaso agora não sei. Nunca nenhum exemplo, ok? É daquelas cenas que tu consegues perceber o que é que se está a falar. E no fundo, a linguagem é isso. Eu não sei porquê, mas há este chip. E atenção, eu agora, além de chupa-belos, também posso parecer o maluquinho das teorias, mas há este chip de que nós temos que falar como está escrito. E eu acho que isto também se deve ao facto de, na escola, nós não termos desenvolvido propriamente um pensamento crítico. Dizendo-nos que as coisas são assim e não podem ser assado. E reparem, isto foi uma referência perfeita, de propósito, ao podcast que Sam daqui tem com Miguel Neves, onde eles próprios falam sobre isso, de falar de exemplos de cenas na língua portuguesa que podem ser de uma maneira como podem ser de outra. E eu acho que isso é interessante, porque a língua portuguesa, também pode ser a linguagem, acho eu, não devia estar presa àquilo. Acho que é uma coisa que se devia expandir. E eu curto de ver essa evolução. Por exemplo, o bué não é uma palavra que faça parte do dicionário. Quer dizer, não sei se agora faz ou não. Posso estar a cometer burrices. Posso estar a espalhar desinformação. Mas de qualquer das formas, é uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário. Então, toda a gente sabe o que é que significa bué. Então podemos usar bué à vontade. É que a língua portuguesa vai se transformando. Eu não tenho propriamente agora muitos exemplos de palavras que tenham mudado de significado, mas sei, por exemplo, ditongos não, foda-se, ditados, de facto parecido, mas pronto, foi estúpido da minha parte, de ditados que ao longo da vida vão ganhar versões diferentes. Por exemplo, há o ditado famoso em que se diz: quem tem boca vai a Roma. Agora, eu não sei o que é que vocês percebem, não sei se percebem, quem tem boca vai... Não, porque a pausa não é aqui, mas pronto, quem tem boca vai a Roma, ou se ouvem quem tem boca vai a Roma. No sentido em que está a vaiar, não gosta de Roma. E ambos os ditados têm um significado. Tipo, ambos fazem sentido. Mas um realmente existiu e o outro só começou a existir passado muito, muito tempo. Porquê? Porque alguém de repente se lembrou e disse: não, olha, está a vaiar, não é vai de viajar, ok? E por acaso acho engraçado como assim um ditado consegue ter dois significados. Acho que até faz sentido e é engraçado e é fixe para a nossa linguagem. Acho que dá mais vida, não sei. Porque também não pode ser tipo tudo assim. E depois há palavras que se podem inventar. Ainda hoje, eu sei que parece difícil, mas já. A cena do facar fica fixe. Eu vou-te facar. Facar está a andar. E lá está, dá para perceber. A cena que me irrita com o pessoal que está a criticar o Sam da Kid é que ele está a dizer que isto pode acontecer. Eu não sinto que o Sam da Kid está a dizer: não, malta, isto tem que ser assim. Ele não está a obrigar a falar mal. Ele só está a dizer que, ok, malta, não vamos corrigir tanto, porque dá para perceber o que é que se está a passar. Claro que, tipo, imagina, em grupos de amigos é sempre engraçado corrigir o mano que se engana. Opa, é um momento engraçado, mas tipo, num ambiente normal, descontraído, não, formal. Foda-se. Num momento formal. Ver tipo assim alguém: eu ontem comprei uma febra. E vai alguém dizer: não é febra, é febra. Olha, por acaso febra é mesmo palavra, eu não sei como é que se escreve, mas eu escrevo de qualquer das formas, eu digo de qualquer das formas. Eu não vou dizer febra, eu não digo febra, eu digo febra. Está a andar. Estão a ver? E tu percebes que eu digo bi. Eu nota-se que fiquei muito com o bi, não foi? Mas é o que é, malta. O pessoal tem esta dificuldade de ouvir outros pontos de vista e de repente começa logo tipo a atacar. Tipo, não há necessidade nenhuma. Tu, se quiseres, concordas. Se não quiseres, não concordas. Mas, de certa forma, ele faz sentido. Há pessoas que estão a limitar a língua portuguesa simplesmente porque cresceram com a cena. Isto é assim, isto tem que ser assim. E eu não acho que faça sentido. Tipo, é engraçado, é assim, mas vamos torná-lo nisto.
Tipo, que é possível. Não é possível. É possível. A sério, eu recomendo-vos ir ver uns episódios de Assim ou Assado. E é engraçado perceber que faz sentido esta palavra ser usada noutro contexto. Ou, por exemplo, eu tinha por acaso bué da bom, que isto era bom se uma pessoa também se preparasse para o episódio, não é? Mas, malta, não é o que acontece aqui. De todo. Ele tem um exemplo perfeito que é falar em aderência e aderir. Aderir é uma pessoa ter adesão e aderência, que são... Porque o aderir é um verbo. Mas a adesão é tipo dizer, este evento teve muita aderência. Ou então, não sei, dizer, este evento teve muita adesão. Porque supostamente um está relacionado com esta adesão, o outro com a adesão... Vá, eu agora vou dizer adesão nas duas. O outro está com a adesão a um evento. Estão a ver? E são duas palavras muito parecidas que supostamente têm significados diferentes. E eu não acho que haja essa necessidade. Pronto, com isto quero então passar à segunda parte do vídeo. Porque aqui foi a responder ao pessoal de Twitter. E o pessoal de Twitter, pronto, também é não ligar muito. Mas a outro exemplo foi no caso do extremamente desagradável, onde, lá está, a Joana esteve a fazer piadas com esta cena toda de botafacar, de ser muito cansativo. Aliás, não ser muito cansativo, mas o que ser cansativo é o esfaquear. De corrigir o Pedro Teixeira da Mota na cena do prolífico ou prolíquo. E supostamente isso não ser uma cena fixe, mas eu curto. Imaginem, a mim quando me corrigem, eu tenho um péssimo hábito de tentar ter razão. Acontece, mas também vou dizer que sou convencido. Posso ser convencido, mas custa-me muito. Mas efetivamente, não importa ser chamado a atenção. Que se chamem a atenção. Eu, se estou a ser um banana, corrijo-me. E a ver esta cena de, ok, não se corrige uma pessoa em público, também, eu acho que isso é meio estúpido. O Sam daqui e dali fez tudo ali na tranquilidade. Não houve mau ambiente entre ninguém. E de repente aquilo é um caso. E não acho que seja. E outra coisa que me irritou, e foi um pouco mais a sério, foi o facto de dar aquela ideia que o Sam da Kid é uma pessoa com ego e com mania. E imaginem, por um lado, eu acho que é normal. Sam da Kid é dos maiores nomes do rap português. Ele teve uma geração inteira de olhar para ele, a inspirar-se nele. É óbvio que vai ter ego. Só que lá está. Há aqui uma coisa que me irrita sinceramente, e já falei muito tempo atrás, em outro programa, onde pessoas que são admiradas por muita gente, e quando digo muita gente, é mesmo muita gente, que têm uma falsa humildade e estão sempre a dizer que as cenas deles não prestam e o caraças, como é o caso de Joana Marques, como é o caso de Os Primos, como é o caso de Ricardo Araújo Pereira, onde estão sempre a dizer não, eu sou só um palhaço que não diz nada de mais. É fixe dizer isso porque depois também estás a dizer, ok malta, não levem tão a sério, isto aqui não é para ser levado tão a sério. Mas, por outro lado, imaginem, és o Ricardo Araújo Pereira, és das pessoas mais cultas de Portugal, sempre que falas, tipo, não é sempre que falas, mas muitas vezes quando falas tipo sobre alguma coisa concreta e tipo, dá para reparar que há ali conteúdo. E eu acho que não há mal nenhum admitir que se estar nessa posição. E, sinceramente, imaginem, nós podemos olhar para isto, para o caso do Sam da Kid, o Ricardo Araújo Pereira, são casos diferentes, no sentido em que lidam de forma diferente. E podemos dizer que depois também há outros casos, como por exemplo a Cristina Ferreira. Mas a Cristina Ferreira e o Sam da Kid estão em posições diferentes, porque a Cristina Ferreira dá a mesma ideia de que é superior a todos. Ela quer transmitir essa ideia e nota-se tipo, muito que ela gosta dessa ideia, que ela sente realmente isso. Enquanto que o Sam da Kid, tipo, eu não sinto que seja verdadeiramente isso. Ele, no que toca a rap, está ali direito, tipo, sabe falar e, se for preciso, diz que é dos homens do rap e não do Ricardo Araújo. Eu não acredito que fiz esta, my god. É que tipo, Sam daqui, eu acredito que ele está numa posição em que ele pode falar como quiser. E ele não fala mal, de qualquer das formas. Imaginem, quando quiser também, óbvio que não se quer tipo aquele arrogante, mas de qualquer das formas, até agora não parece ser uma pessoa com quem eu não curtisse estar. Estão a perceber? É que sempre que uma pessoa como Sam da Kid, malta, atentem só no grupo de pessoas que eu tenho aqui também, em grupo, é um trio. Sam da Kid, por exemplo, Pedro Teixeira da Mota e Bruno Nogueira foram alvos, também foram, tiveram 2 episódios cada um, não, acho eu, não há assim muito mais. Foi sempre atacar um pouco naquela de dar a ideia que eles acham que são superiores. Podem achar, mas sinceramente, quem consome
esse tipo de conteúdos não é bem essa ideia que eles transmitem. Só que ali, lá está, como é um contexto diferente, ela pega nos certos que ela quer, vai dar sempre um pouco essa ideia de que não, estes gajos pensam que eles têm a razão e que não, como é que eu ia dizer, contrariá-los vai ser algo que eles não vão gostar. E sinceramente não sei se é muito assim, ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, cheguei à conclusão que se o Luís de Camões fosse vivo hoje, de certeza que era alvo do extremamente desagradável. Ele não sabe se tinha a mania ou não, porque a obra dele também só foi reconhecida quando morreu. Mas, se fosse reconhecida quando ele estivesse vivo, de certeza que o gajo tinha a puta da mania. Acho que é normal. Imaginem, também não é normal ter a puta da mania, mas ter a puta da mania. Tipo, ali um bocadinho, estão a ver? Ao ponto de ser um bocado vincado nas nossas opiniões e dar essa ideia de ok, eu sou meio assim e o caraças, mas por exemplo o Sam nunca acho que chegou a uma cena que parecesse um livro fechado em que não aceitasse outras opiniões. E quando digo isso de Camões, Fernando Pessoa de certeza, isso aliás, a Joana Marques tinha uma temporada inteira só com o Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Pá. Só, olha, tinha quatro personagens caraças, devia estar ali cheio de sumo. Olha, mas lá está. Fernando Pessoa, Saramago, que tem uma pontuação diferente do que estamos habituados, só que lá está, como já é uma pessoa do passado, já se considera meio gênio. Então uma pessoa já nem diz tipo nada contra. Enquanto que começando aqui, está a viver na atualidade, de repente há estes episódios assim. Imaginem, obviamente que não é por Sam daqui de ser dos melhores músicos portugueses que não deve ser algo extremamente desagradável, não é isso que eu quero dizer, mas é o tipo de episódio. É o tipo de episódio onde fala sobre o Sam daqui de ser egoísta e de pensar que tem a razão. Quando eu sinceramente não foi essa a ideia que me transmitiu, e atenção que eu vi 3 horas de What's TM, como se isso fosse ali de currículo, estão a ver? Vi as 3 horas, mas uma pessoa acompanha assim certos programas onde ele participa, onde ele fala, e então pá, não conheço, nunca chego a conhecer uma pessoa verdadeiramente, mas tem ali um mínimo de noção. E é isso. É como o Rodrigues Carvalho, malta, tenham mais noção. E não critiquem tipo assim à toa. E pá, sinceramente acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Pá, se calhar assim mais jogos que podiam acontecer no extremamente desagradável. Vasco da Gama, Pedro Álvares Carvalho. De certeza que são tipo nomes que não são. Atenção, também dei aqui um péssimo exemplo quando fui só para a época dos descobrimentos. E pode haver malta que não me curte, mas faz parte. Mas pá, de certeza que também seriam alvos porque tens um pouco de ego. É normal. Tens várias pessoas que curtem de ti, que curtem do teu trabalho. É normal que vais ter um certo ego. Agora também não pode ser full Cristina Ferreira. Acho que isso é sempre uma coisa para se evitar. E é isso. Vamos nos facar. Caralho. Sam the Gold está aí, pá. Yeah.